E o livro novo é Entrevista com a Solidão, Uhum. né? Porque a relação com as outras pessoas faz parte da nossa. Desde que a gente virou ser humano, que a relação com outras pessoas é importante, né? E qual a importância disso para a gente, de se relacionar com o outro? Eu não existo sem o outro. É preciso que a gente entenda que a gente não existe sem o outro. Eu me construo através do outro. Tanto isso é verdade que se você, e existem casos disso, se você coloca uma criança para viver com lobos, ela vai uivar e ela vai andar de quatro como os lobos andam. Eu preciso do outro para me construir. E a solidão provoca problemas de saúde física e mental muito importantes e muito severos. A gente vai ter, por exemplo, em 1946, quando tinha acabado a Segunda Grande Guerra, a gente tinha um número imenso de crianças órfãs, lotando os abrigos, enfim, os hospitais, todos os cantos. E essas crianças, elas eram muito bem cuidadas, elas tinham alimentação, banho, roupa, elas tinham isso tudo. Mas havia um índice de mortalidade muito grande. Essas crianças, muitas morriam e muitas desenvolviam transtornos mentais severos e não se entendia por quê. Então, Spitz foi estudar isso. Ele queria entender por que essas crianças tão bem cuidadas ou morriam ou enlouqueciam e ninguém sabia por quê. E ele cunhou o termo que passou a ser chamado de hospitalismo. O que é que ele descobriu? Inclusive, se botar acho que no YouTube você acha os estudos dele e tem as filmagens. São filmagens horrorosas, porque ele filma as crianças antes e filma as crianças depois. Nossa. Ele descobriu que essas crianças, muitas morriam e muitas desenvolviam estados de doenças mentais muito severos, crianças de berço ainda, se tornavam catatônicas, se tornavam, enfim, porque elas tinham tudo, mas elas não tinham o afago. Criança, para crescer, para se desenvolver, precisa ser colocada no braço, precisa do cheiro na barriga. E cadê o menininho da mamãe? E cadê a coisa fofa? E cadê? Sem isso, você pode trocar as fraldas, você pode dar comida, essa criança morre. Como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Nós somos seres sociais. A gente não existe sem o outro. Eu costumo dizer, inclusive, que a gente é um Frankenstein, porque a gente é uma montagem que vão nos montando e a gente. De Nossa, experiências, né? olha, tem o cabelo da tia. E o nariz, Ah, gente, é o sim. nariz da vovó. Ai, coitado, veio com a orelha do avô, que tristeza, né? E E o aí, gênio? e aí Gênio. você vai sendo um monstro, Frankenstein, que vão colando, e você vai aprendendo que você é isso. Ninguém nasce achando que é feio ou bonito, que é assim ou que é assado. Isso vai sendo ensinado à pessoa, né? E um Frankenstein de experiências também, Um né? De Frankenstein de pessoas que a experiências gente também. conheceu durante a vida e Isso. vai pegando como exemplo, ou falando, não, isso eu não quero não, né? Então, sozinho não vai rolar. Agora, é preciso que as pessoas entendam, porque muita gente diz, eu adoro estar sozinho. Eu adoro assistir minhas séries sozinho, eu adoro ler um livro sozinho. Isto não é solidão. Solidão não é escolhido, solidão é imposto, é imposta. Solidão é um apartamento social, você é apartado socialmente. Você se sente de fato só. E às vezes, depois de tanto tempo sendo excluído, você começa a adotar um comportamento excludente, aonde você pode estar no meio do Rock in Rio e se sentir Sentir completamente sozinho. só. Porque ninguém mais, você não troca mais com o outro, né? Sua capacidade, sua permeabilidade ficou muito comprometida e você se tornou um ser humano muito só e muito doente, muito Pois é, e adoecido. aí, e aí, lembrando uma outra música, eu sou muito eclético, eu gosto de todo tipo de música, né? Tem um samba, um pagode, né? Foi longe agora. Bonito, Foi é. longe. Mas que ele fala assim, não tenho nada a pedir,
também não tenho nada a dar. Isso. Isso é o retrato da solidão. Não tenho nada para trocar, no final das contas, a gente não troca. Então, a ideia desse livro foi exatamente ensinar as pessoas o que é a solidão, de onde ela vem, por que ela nasce, como ela acontece e como administrar isso, como sair disso. Ontem a gente até falou aqui sobre solidão, a diferença entre solidão e solitude, que é Sim. o que você está falando Sim. agora, né? Então, assim, é normal e é importante até nós termos esses momentos com a gente, né? Sim. Sozinhos, né? E aí fazendo as nossas reflexões, enfim. Mas também é importante você conseguir identificar quando aquilo já está, posso usar a palavra patológico? Posso, né? Na Pode. solidão, quando você já está fazendo escolhas que te excluem de uma sociedade, né? Quando você está fazendo, não é nem fazendo escolhas, é se sentindo quando- mesmo é excluído. Quando você não consegue mais trocar, às vezes você não tem mais nem saco para trocar. Isso começa a ficar muito difícil. E E aí aí a gente precisa pensar na depressão, pede ajuda, né? né? Precisa pedir ajuda, mas a gente precisa pensar na depressão, aonde a solidão, ela tanto pode ser causa quanto efeito, né, da depressão. E aí é preciso ter muito cuidado, porque muita gente associa depressão com tristeza. Isso não é verdade. Não. Você tem depressão sem tristeza. Às vezes você tem pessoas profundamente deprimidas e que não estão tristes. Depressão é uma doença complicada, é uma doença complexa. E eu estava vendo uma conversa, um podcast, onde você estava com o Fernando Fernandes. Fernando, uhum. Né? E vocês estavam falando sobre isso, porque as pessoas hoje, a gente está num mundo que a gente precisa explicar tudo em 15 segundos, Uhum. né? Ou em 150 caracteres, tal. Então as pessoas, elas têm uma tendência a simplificar demasiadamente quase tudo. Então quando a gente fala de solidão, né? Algumas pessoas, né, tem gente que fala, não, solidão é frescura e depressão é frescura, né? Mas outras falam, não, depressão é um problema químico. E se você resolver quimicamente, você resolve a depressão. É muito mais do que isso. São vários fatores, né? É muito mais do que isso. A depressão, ela afeta várias questões, não apenas a química. Ela vai lhe afetar a sua saúde física, mas ela também vai afetar as suas cognições, né? O seu raciocínio vai ficar diferente também. E você vai ter uma série de fatores orgânicos que são alterados. Seus marcadores de inflamação, eles aumentam, eles ficam diferentes. Foi feita uma pesquisa, eu estou querendo lembrar, não vou lembrar agora quais foram os países que participaram. Do Brasil, o Brasil participou, e eu acho que só foi a turma de São Paulo que participou disso. Acho que não tenho certeza. Acho que foi o pessoal do Albert Einstein que participou. Eles pegaram, diferentes países pegaram pessoas que deram entrada no hospital com problemas cardíacos e foram ver o que é que essas pessoas têm em comum. Eles queriam entender o que essas pessoas tinham em comum. E aí você vai ter o de sempre, claro, tabagismo, diabetes, sedentarismo, hipertensão, tal. Pois é. Mas aí apareceu um dado curioso: estresse. E aí eles foram ver se aquilo estava mesmo certo, chamaram psicólogos para observar isso. E para você ter uma ideia, estresse para risco cardiovascular se equipara a diabetes. Então tem gente que diz, mas eu não fiz nada, eu não bebi, eu não fumava, eu não fazia atividade física e tive problemas cardiovasculares. Você era uma pessoa estressada se o seu risco equipara-se ao de um diabético. E existe uma síndrome, e aí o cardiologista fala, né? Falando. Existe uma síndrome que foi descoberta no finalzinho do século passado, começo desse século, que o nome técnico, né, entre os cardiologistas é síndrome de Takotsubo. Do coração partido. É a síndrome do coração partido, né? Para a gente ver a importância, porque quando chega numa emergência, a pessoa está infartando, a pessoa tem um eletrocardiograma de infarto, a pessoa tem enzimas cardíacas de infarto, tem um ecocardiograma de infarto, quando não é, né? É apenas uma descarga, acredita-se que seja
uma descarga de adrenalina gigantesca causada pelo estresse e que depois pode retornar. Mas o poder que a mente da gente tem em mexer com o corpo inteiro, né? Então, é preciso ter atenção que depressão não é apenas uma doença do cérebro, não é apenas, é uma doença multissistêmica. Eu quase diria que é uma síndrome Uhum. mesmo. E eu fazendo as reflexões, até trazendo um pouco do que a gente falou ontem, falando muito de mídias, enfim, eu acho que, além do que a gente falou aqui, tecnicamente e fisiologicamente, uma das curas para a solidão são as relações, né? As relações humanas. Eu acho que a gente precisa de maiores relações humanas, de mais intensidade nas relações humanas, de abraço, de olhar no olho, de conhecer a pessoa presencialmente. E de Isso ajuda. variedade. E de variedade. Né? Variedade, porque tem gente que acha que não é sozinho porque tem um marido ou uma esposa e tem filhos. Tenha dó. Se você for um bom pai, uma boa mãe, os seus filhos vão lhe deixar. Vão, porque eles vão ver a vida deles. Né? Espera-se por isso, né? Fique feliz. Porque esse negócio do caba estar com 40 anos dentro da sua casa não dá. Né? Então, fique feliz se seu filho foi embora. Foi embora, você criou um ser humano legal. E qualquer relação que você começar de amor vai acabar. Ou vai acabar porque o amor acabou, ou vai acabar porque um dos dois morreu. Né? Então, acaba. E a gente precisa ter mais diversidade. A única forma de você não se tornar um velho só é se você cultivar diferentes amizades que envelheçam com você. Aí você não será um velho Isso é tão só. bom, né? A amizade é tão bom, gente. Amizade é muito bom. Amizade é... Agora, para cultivar amizade, você também precisa entender, e as pessoas talvez por isso tenham cada vez mais dificuldade de cultivar amigos, é que amigo não é para tudo, tá? Sim. É setorizado mesmo o negócio. Então, tem aquele amigo que é ótimo para eu viajar, mas é péssimo para eu falar da minha vida. Já tem aquele que é ótimo para eu falar da minha vida, mas com quem eu jamais viajaria. Já tem outro que é ótimo para a gente ir para a balada. Para ir para show é aquele lá, aquele, nossa, num show, ele é muito legal. Então, assim... E tem os amigos mais próximos também, né, Marcos? Tem os assim, mais próximos, porque são círculos. Eu acho que parece um sistema solar, né? São os planetas mais distantes do Sol, mais próximos ao Sol, e você coloca os seus amigos ali. Eu aprendi isso vivendo, né? Com experiências, trocando com os amigos. E não se frustrando. Eu não preciso me frustrar. Então, assim, se uma pessoa me tem como amigo, eu sou um ótimo amigo para alguma coisa, mas eu sou o pior amigo para ir para um show de rock. Não vai acontecer. Eu ia te convidar, Marcos. Não vai. Não vai. Para qual show eu te convido, Eu então? agora sou o seguinte, quando as pessoas me convidam, tem que preencher 3 requisitos. Eu digo, olha, tem onde sentar, dá para conversar, dá para ouvir o outro falando, tem comida. Se tiver essas 3 coisas, eu vou. Me chame, não.